Saudações a todos, nessa parte estudaremos e praticaremos sobre a biblioteca Report Lab. Ele é basicamente um gerador de arquivos PDF. O documento gerado pode ter os mais variados elementos, como tabelas, gráficos, equações e assim por diante. Dessa forma, podem ser formados diversos tipos de documentos. Especificamente, nós vamos abordar a parte mais simples dessa biblioteca, o Report Lab, que diz respeito a um pacote chamado PDFgen. Ele é uma ferramenta de interface gráfica para gerar documentos em PDF. A sintaxe para a sua execução, através do acionamento de um módulo específico seu, é o seguinte: é o from reportlab.pdfgen import canvas. Dessa biblioteca Report Lab, eu vou acionar o pacote PDFgen para importar um módulo chamado Canvas. O termo em inglês Canvas significa tela, quadro para pintura. No Report Lab, esse módulo disponibiliza documento em branco com extensão PDF para edição por programação através de linhas de código. A tela criada tem por base o sistema cartesiano bidimensional, com coordenadas x, y, e cuja origem fica no canto inferior esquerdo da tela. No sistema cartesiano, as unidades medidas para a leitura das coordenadas são dadas por pontos, onde um ponto, ou seja, o deslocamento de um ponto, ou para cima ou para a direita, ou y ou x, ele representa 1,72 de polegada, o que equivale a 1/3 de milímetro aproximadamente. Na tela temos um esboço de um documento em branco e temos algumas partes referentes ao sistema cartesiano. Nós temos aqui primeiramente no eixo horizontal um termo chamado antiofólio. Ele significa largura completa, basicamente. Temos no eixo vertical o termo altofólio, que significa altura completa. Com relação ao sistema cartesiano em si, os elementos que estão sobre ele, nós temos a origem no canto inferior esquerdo, como eu falei antes, e com relação aos elementos que estão puramente nos eixos, temos o antio e zero, que são as coordenadas para um valor de x quando y é zero, e também nós temos o zero alto, que são as coordenadas para y, um valor de y quando o x é zero. E temos por último o valor específico de uma diagonal. Aqui nós temos a maior diagonal possível na tela, que é para as coordenadas completas de x e y, respectivamente. Agora vamos fazer um exercício. Vamos criar um documento PDF com uma frase através da digitação do código que está na tela. Iniciando aqui o IDO Spider, primeiramente eu vou importar a biblioteca Report Lab. A sintaxe para importar a biblioteca é o seguinte: from reportlab.pdfgen import canvas. É uma forma também de você importar bibliotecas ou módulos de bibliotecas. No caso aqui, eu quero importar o módulo. E leia-se dessa forma: da biblioteca Report Lab, através do pacote PDFgen, eu quero importar o módulo Canvas. O próximo passo é criar uma função para gerar a tela que receberá a edição do texto. Lembrando que neste canal existem vídeos sobre funções. Primeiramente, eu vou utilizar o termo def para gerar a função, e a função terá o nome texto. No argumento da função, eu vou colocar o parâmetro c. Em seguida, eu vou gerar a tela com a sua frase. E a sintaxe é c seguido de uma função chamada drawString. Ou seja, desenhar string.
desenhar string na tela. Eu vou precisar da posição do texto, da primeira letra do texto no sistema de coordenadas, e eu vou utilizar os valores 80 e 750. O 80 é o deslocamento para a direita no eixo X, e 750 é o deslocamento de pontos para cima no eixo Y, respectivamente. E em seguida o texto. O texto será o seguinte: demonstrativo da biblioteca Report Lab em gerar documentos PDF. Fecho a string. E essa é a minha função. A função ela vai gerar uma tela com texto. O próximo passo é criar um arquivo. Meu arquivo ele irá se chamar A e ele terá o módulo canvas, é o comando para gerar o arquivo, e a função chamada canvas com C maiúsculo que gera o arquivo com o nome. No argumento eu coloco o nome do arquivo em string e ele se chamará texto.pdf, texto com a extensão PDF. O próximo passo é chamar a função que eu criei antes, texto. E eu vou colocar no argumento, ao invés de C, que era um parâmetro, agora eu vou colocar A, que é o arquivo com o nome. E o próximo passo eu vou salvar o arquivo A. O arquivo se chamará a.save, com os parênteses em branco. O próximo passo é salvar o arquivo. Eu vou chamá-lo de texto. E em seguida eu vou rodar o programa. O programa foi gerado, ele está nesse endereço. Eu vou acessar a pasta desse endereço. O arquivo ele está aqui. Eu tenho o arquivo Python do programa e o arquivo texto gerado pelo programa. E aqui está o meu documento. Demonstrativo da biblioteca Report Lab em gerar documentos PDF. Antes de encerrar essa parte, eu gostaria de recomendar o canal Amaro Robótica, da Cos TV. É um canal sobre robótica que tem vídeos muito bons. Dentre eles, a aplicação da linguagem Python para o acionamento de um dispositivo. O link para o acesso aos vídeos, ao canal de Amaro Robótica, está aqui na tela. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.